Boa noite, que prazer, que honra, que alegria estar aqui com vocês. Primeiro, parabéns, porque vocês escolheram estar aqui para poder, né, ir para o próximo nível, porque esse é um legado da rede e é isso que a rede faz quando nos conecta. Então, minha gratidão à Slaine, minha gratidão a vocês que estão o tempo todo ali, né, nos dando suporte. Quero agradecer também a todas, porque juntas realmente somos mais fortes. E para a gente ir para o próximo nível, como diz a Islane, precisa querer muito. Então, eu quis muito estar aqui, porque eu amo compartilhar conhecimento, amo aprender, trocar, e é isso que essa rede faz. E a gente faz isso como? Se comunicando, porque essa é a palestra de hoje. Nós vamos falar dos 3 segredos para que você tenha uma comunicação poderosa. Eu até fiz uma apresentação, dá para eu compartilhar? Isso é maravilhoso. Primeiro, eu quero perguntar para vocês, quero trazer uma reflexão. Eu sei que já foram ministradas aqui várias pessoas falando de comunicação, né? Então, foi falado de storytelling, muita informação vocês já receberam. O que deixa para mim aqui, né? Talvez eu possa repetir alguma coisa ou falar algo, mas eu quis me concentrar nesses 3 segredos que eu vou compartilhar com você, porque esses segredos, para mim, são assim os que de longe fazem que a nossa comunicação seja diferenciada, porque comunicar tudo comunica. Mas aquilo que faz com que você seja inesquecível e memorável é são esses segredos que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação. Me respondam uma coisa. Você já esteve em algum evento? Eu quero que você se lembre agora de um momento, né, uma palestra, uma apresentação que impactou você. Pensa aí, lembra desse momento. O que que fez você se lembrar? Ô, Sabe Tati, o só que? uma dúvida. Você está compartilhando já? Não, Você sabe compartilhar? sei. Ah, É, tá. é porque eu estou aqui, eu baixei em PDF, só que eu não estou achando o PDF, mas eu vou apresentar aqui no Canva mesmo. Ah, tá bom. Não, é porque eu estava na dúvida se você sabia, se você estava esperando que eu compartilhasse. Eu falei, mas eu não tenho o arquivo. Se você quiser, eu posso compartilhar, mas eu não tenho o arquivo, tá? No Canva fica até melhor, Mirelle. Se ela tiver no Canva, fica melhor. É. E tenho no Ah, maravilhosa aí, ó. Perfeito. É só para a gente trazer para o visual, porque o visual também comunica, né? Então, mas quando eu coloco a apresentação, eu deixo de ver muitas vocês. Então, eu gostaria, se possível, né, que a gente abrisse aí as câmeras, se der, porque a gente vai entender o que que significa esses 3 segredos. Então, eu quero primeiro trazer aí a memória. Eu quero que você se lembre de uma palestra, de uma apresentação incrível, sabe, que te marcou. Por que que essa palestra te marcou? Por que que essa apresentação, essa comunicação te marcou? Fala para mim. Pode falar aqui que eu quero saber. Eu vou começar para o pessoal se engajar, mas é para todo mundo participar, viu? É só para a gente quebrar aqui o gelo. Tati, as palestras que mais me engajaram, que mais se tornaram inesquecíveis para mim, tem muito a ver com a comunicação de quem estava palestrando. Tem a Hum. ver não apenas com o domínio do conhecimento, mas com a transmissão desse domínio. Isso para mim é muito claro, assim, como que a pessoa conseguiu pegar aquela ciência, não quer qualquer que seja, e fazer ela ser útil na minha vida, né? Transformar aquilo que talvez seja difícil de explicar
e transformar em algo muito simples de dar aquele clique e falar, nossa, agora eu entendi. Acho que de todas que eu, que eu assisti, as que mais me marcaram tiveram essa característica da pessoa conseguir transformar coisas muito complexas e profundas em algo que eu conseguia entender e que captava a minha atenção por causa disso. Te respondi? Sim, não tem certo, não tem errado. Nós estamos fazendo uma reflexão. Palmas aí. Eu sei que aí tem palminha, mas vamos bater palminha aí mesmo, né, de câmara fechada. Para quê? Para a gente colocar energia nesse lugar, certo? Porque a gente, não importa onde nós estivermos, em todo tempo a gente está comunicando. Então, aplaudir é uma comunicação. Quero te agradecer, obrigada. Isso que você trouxe também é fantástico, né? A facilidade do comunicador, o bom é que tem jeito para isso, né? Alguém mais quer compartilhar o que que fez com que você gravasse um conteúdo ou, sabe, lembrasse daquela palestra, daquela apresentação? Alguém mais quer compartilhar? Bom, o que que acontece? É importante a gente entender primeiro o que que é comunicação, né? O próprio nome já tem ação, porque ainda que você não fale nada, você está comunicando. Então, a comunicação, ela acontece em todo o tempo, e principalmente não verbal. Principalmente não verbal. E as palavras, elas são potencializadas com toda a comunicação não verbal, né? Nós sabemos que a comunicação, ela é 5% apenas o conteúdo, aquilo que nós falamos, verbalizamos, 38% é o tom de voz e o restante. Imagina, se tem 5 mais 38 deu quanto, gente? 43, né? Então, o restante é gesto, comunicação não verbal, é expressão facial, é olhar, sabe? É postura. E isso é importante no conjunto dos segredos que eu vou apresentar para vocês agora. Então, o primeiro segredo, alguém tem uma sugestão? Cri, 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 cri? Não. Gente, deixa eu falar aqui. I love speaking English because I think very beautiful. I love to travel, is very nice because I and my family like to go. If quem entendeu? Foi bom para quem? Só você. Quem entendeu? Só quem tem noção, pelo menos, de inglês. É ou não é verdade? Então, imagina qual é o segredo que está sendo revelado nesse momento quando você comunica algo que poucos entendem. Então, eu preciso prestar atenção no que eu comunico e para quem eu comunico. Quem eu comunico, entende? Então, o primeiro segredo da comunicação está na relevância. Sem relevância e sem entender o que a pessoa na qual eu estou me dirigindo, eu estou falando, ela precisa entender. Então, trazendo ali o que a Mirelle trouxe no começo, porque ela soube transmitir.
por mais que a pessoa ela saiba muito bem do assunto, ela precisa falar a linguagem acessível, compreensível e precisa ser relevante, porque ainda que você esteja no mesmo idioma, se você trouxer para a sua comunicação algo que é importante somente para você, principalmente quando nós vamos apresentar um projeto. Nós somos apaixonadas por aquilo que nós criamos. Tipo assim, o nosso filho é o mais bonito. E isso é normal. Só que muitas vezes eu posso estar afastando as pessoas de mim e criando uma barreira, porque elas não vão ter interesse. Por quê? Porque não faz sentido para elas. Então, com quem eu estou falando? Com quem eu estou falando? Eu preciso ter essa clareza. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação. Quem é o público? Qual é a faixa etária? O que essas pessoas têm como realidade? São casadas? Têm filhos? Porque se você for citar algo, as pessoas elas se torna relevante quando é algo que ela vive. E todas as vezes que nós formos conversar ou, inclusive, palestrar para alguém ou em algum lugar, nós precisamos definir quem é o público, para quem eu estou falando, que realidade que essa pessoa vive, quais são os exemplos do dia a dia que eu posso trazer, que essa pessoa vai se enxergar e falar: não, eu me vi aí. Porque para ser relevante também precisa ter identificação. Porque sem atenção da pessoa, você é como se você estivesse realmente falando inglês para quem não fala. É exatamente a mesma coisa. Então, eu preciso começar a pensar um pouco mais do lado de fora nesse aspecto. Qual é o ambiente que eu estou indo? Sabe? Às vezes você não vai ter essa informação, mas é importante você fazer essa checagem ainda no início. Por quê? E como que você pode fazer isso se você não tiver um briefing antes, né? De saber com quem você vai falar, aonde você vai falar. Se você, de repente, é surpreendido com uma chamada para que você se posicione, para levar uma mensagem, né? Então, você pode perguntar para as pessoas. Quem aqui é casado? Dependendo do seu assunto. Quem aqui fala inglês? Né? Quem aqui já passou por isso, né? Então, por quê? Só vai ser relevante, você só vai ter a atenção das pessoas, você só vai conseguir de verdade causar uma transformação e fazer a diferença na vida dessas pessoas quando elas se identificarem com o tema abordado, com o assunto, com os exemplos. E isso muda tudo. E isso, como a gente está falando de comunicação, eu não estou falando só de palestra, eu vou trazer muita coisa de palestra, porque é o que eu faço também, amo fazer isso, né? Mas, principalmente, imagina, você vai estar numa reunião de negócios, né? A gente tem aí a nossa rede, os cafés. Quando nós vamos e só falamos da gente, o outro, às vezes, não se conecta conosco. Por quê? Quem é a pessoa mais importante do mundo? Qual é o assunto mais importante? Nós adoramos falar de nós mesmos, porque nós somos as pessoas mais importantes para nós. Então, até no network, eu preciso, então, entender quem é essa pessoa, ter um interesse genuíno por ela, para ser relevante, para eu poder fazer a diferença, comunicar algo que realmente essa pessoa vai fazer com que ela traga um significado para você. Porque as pessoas não fazem negócios com pessoas que não confiam, com pessoas que não têm relevância para elas. Entende? Então, comunicar também é servir, também é, sabe, você viver um propósito de ajudar, de se tornar importante para o outro. Então, a comunicação, eu acho assim, ela maravilhosa. O que acontece é que muitas vezes a gente está tão focado no que a gente sente, no que a gente pensa, que a gente não se atenta muitas vezes para o próximo. A nossa palestra, às vezes, falando da palestra, foi um sucesso num cenário. Você vai repetir essa palestra
sabe, em outro lugar. Só que você não se atentou ao público. Quem são as pessoas que estarão lá? Que idade essas pessoas têm? Né? De repente, você já imaginou você levando o negócio lá dos anos 80 para uma galera jovem? Uma máquina de datilografia. Eles não vão achar engraçado. Eles não vão se conectar. Por quê? Porque eles nem sabem o que é isso. E se não tem significado, não tem relevância. Então, eu preciso estar atento aonde eu vou falar, com quem eu vou falar, qual é a situação, e buscar fazer esse briefing sempre antes, principalmente se você se torna um palestrante, se você quer se tornar um palestrante profissional. Porque, por exemplo, eu tenho uma palestra que se chama As Quatro Chaves para Acessar a Prosperidade, e ela, assim, eu tenho uma estrutura, certo? Então, todas as vezes que eu vou ministrar essa palestra, eu busco conhecer quem é o público, quantas pessoas, o que que essas pessoas vivem, o que que elas gostam, qual que é a realidade delas. E quando é um público misto, como é que você faz? Entende? Por quê? Porque a sua palestra vai causar impacto, ou a sua comunicação vai causar impacto quando as pessoas prestarem atenção, e ela só vai prestar atenção se aquilo for importante para ela, né? Então, eu quero até, vou compartilhar um depoimento aqui, ele tem 40 segundos, é só para a gente entender. Olha, eu fiz essa palestra já em vários lugares. E eu fui convidada recentemente para fazer na Ginkgo Urbanismo, que é uma empresa, uma incorporadora gigante, e eles fizeram uma convenção anual. E aí, eu até me preocupei um pouco, porque eu falo muito para mulheres, falo para pessoas mais, né, de idade. E aí, eu fazendo o briefing, perguntei, falei, e agora? Qual é o público? Meu Deus, só corretor, não vive a realidade que eu vivo. Então, eu fui saber do dia a dia deles, qual era, sabe, os desafios. A maior parte eram jovens. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que pensar em alguma coisa aqui, entende? Não tinham filhos, não eram casados. Eu falei, meu Deus, tão fora da minha realidade, né, do que eu vivo. Quando eu vou contar a minha história de vida, normalmente as pessoas que têm a mesma idade, que passaram, elas vão se identificar comigo. E eu fiquei pensando, né? Falei, meu Deus, eu preciso entender. E aí eu lembrei que um dia eu fui adolescente também, né? Então, tinham mais pessoas jovens, mas também tinham pessoas antigas, depois dos 40K, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, sabe, lá da minha adolescência, porque além do conteúdo, é importante você trazer um pouquinho da sua história, mas trazer um pouco da sua história vinculada a esse conteúdo que você vai entregar e deixando, não aquela coisa egocêntrica, sabe? Que a pessoa também só fala dela, que a pessoa fala dela. Inclusive, eu participei de uma palestra aqui em Alphaville, em julho do ano passado, de Mulher de Destaque. E o meu filho, eu tive a oportunidade do meu filho de 14, 15 anos assistir. E no final ele falou assim, mãe, ele tinha até tido um pouco de dificuldade para entender assim o segredo, que ele já sabia, mas foi tão bem elaborado que ele não conseguia. Ele falou, mãe, eu até achei que eu não sabia mais, porque foi tão diferente. Mas, mãe, eu notei uma coisa, ele falou para mim. Você ajudou as pessoas contando a sua história, falando de você, mas querendo ajudar as pessoas. E quando você não tem técnica, quando você simplesmente vai falar apenas da sua história, o que que acontece? Às vezes vem um ar de arrogância, vem um desinteresse, porque assim, a gente não tem que se preocupar só com o seu ponto de vista, para você é tão natural, mas como é que aquela pessoa que está sentada ela vai receber isso? Ela pode receber com um tom de arrogância, com alto, tipo assim, essa pessoa quer se autopromover, ou ela é foda e eu não sou, entende? Então a gente precisa estar atento, porque o nosso propósito na comunicação é deixar uma marca positiva, pelo menos assim eu percebo. Então, quando eu me atento a fazer um briefing,
né? Ou me atento a sair do meu automático, porque eu já sei. Porque, claro, quando você sabe o assunto que você vai abordar, isso é maravilhoso, porque te dá segurança, você fica mais à vontade. Só que, se você não falar esse assunto de forma adequada para aquele público que está ali, você vai pecar, porque para você é tão natural que você não percebe o real impacto que você causa em quem está ouvindo. Então, trazer esse primeiro segredo para a realidade é fundamental para que você consiga, sabe, atingir o maior número de pessoas positivas, de forma positiva, certo? Então, saber comunicar, entendendo, dentro dos meus cursos de comunicação, eu tenho um curso que eu já aplico há muitos anos, principalmente lá no estado de Mato Grosso, e eu tenho uma avaliação de 100% das expectativas superadas. Mas o que que eu faço para ter esse 100%? O dia que eu vi, eu falei, nossa! Aí eu fiquei pensando, o que que eu atribuo? E dali também saiu esses segredos. Por quê? Porque eu sempre me preocupei em perguntar, em trazer algo que as pessoas muitas vezes não sabem. E como é que a gente aprende tudo isso? Porque a comunicação ela é realmente uma arte. E a comunicação ela é muito mais do que palavras, sabe? Ela é presença, ela é energia, ela é conhecimento e ela é inclusive transformação. Então, quando eu paro para entender como isso funciona, eu começo de uma forma mais assertiva, sabe? Ganhar a confiança das pessoas e passo a ter um espaço na vida delas, porque enquanto isso não acontecer, ela não vai comprar de você, ela não vai fazer negócio com você, ela não vai te indicar, entende? Então, nós precisamos estar atentos. E dentro desse rol aí de tempo que eu estudo, muitas, mas muitas literaturas trazem como o emissor, que é quem emite a mensagem, né? E como ele sendo o responsável pelo entendimento do receptor. Por quê? Porque a mensagem, quando ela é emitida, certo? Ela é processada no mapa de mundo da outra pessoa, na mente, né? Você já viu uma pessoa que você fala A e o outro entende B? Ou quando você delega alguma coisa para a pessoa fazer, você tem a certeza que foi o mais claro possível. Aí chega a outra pessoa, quando você fala assim, meu Deus, você pensa que é outra pessoa que é burra, né? Mas não é. Porque a responsabilidade é sua, mas é dela também. Porque nós, em todo tempo, somos emissores e somos receptores. Então, eu discordo da literatura, porque eu acho que nós precisamos assumir o papel da responsabilidade de comunicar de uma forma em que a gente atinja o objetivo pelo qual nós nos pronunciamos. E o pronunciamento não é só verbal, ele é um conjunto. Entende? E não é só a sua expressão, é a roupa que você veste, é o tom de voz, é a sua gesticulação, certo? É o tom, é a energia. Tudo isso junto vai fazer com que você tenha o seu destaque. E que quando você passa a se responsabilizar por isso, então você vai também entender a situação e o ambiente. Se eu me torno responsável, eu passo agora a pensar no outro. Será que eu fui clara? Porque às vezes a pessoa não fala nada, mas a gente precisa começar a observar a expressão facial do outro para saber se ele está te entendendo. Porque você vai saber se ele te entendeu ou não te entendeu. Se você estiver numa plateia falando, você vai fazer contato visual e as expressões, e a pessoa faz assim, e aí, quando ela faz cara de que não entendeu, você vai buscar uma outra forma de dizer o que você disse. Para quê? Para que possa ser relevante para ela também, porque esse é o primeiro segredo. Se ela não entende, não é relevante para ela. E você precisa estar antenado ao quê? A percepção, as microexpressões faciais, certo? Você vai ver a pessoa no telefone, você vai ver a pessoa largada na cadeira, certo? Nesse caso, a responsabilidade é muito mais do emissor. Porém, quando eu estou dentro de um diálogo, certo? Aí eu tenho mais oportunidade de acionar a responsabilidade enquanto receptor. Por quê? Porque eu também preciso checar a comunicação.
quando eu delego algo, por exemplo, eu emiti uma mensagem, certo? Eu preciso, então, entender se o outro entendeu o que eu quis dizer. Porque, às vezes, ele está com uma expressão facial ok, que ele entendeu. E quando chega o resultado não era aquilo. Entende? Por quê? Porque nós imaginamos, nós temos registros na nossa mente, né? Tudo é visual, a nossa mente processa as coisas em forma de imagens, né? Então, quando eu delego algo, a pessoa, ela entendeu. Se você perguntar para ela, você entendeu? Ela vai dizer que sim, alguma coisa ela entendeu. Agora, a garantia que ela entendeu aquilo que você quis que ela entendesse é outra conversa. Então, eu preciso checar. Então, eu checo fazendo perguntas, né? Então, eu vou dizer para ela, o que você pode me explicar para ver se eu consegui ser clara? Porque eu também preciso trazer essa responsabilidade para mim. E do contrário, quando eu receber uma comunicação, eu vou então assumir a minha responsabilidade, perguntar, deixa eu ver se eu entendi, e você processa, porque alguma coisa você também sempre entendeu, mas você não tem a certeza se o que você entendeu é aquilo que realmente ela quis te dizer. Então, sabe aquela famosa, né, aquele trocadilho, quer que desenha? Quero. É igual quando você vai cortar o cabelo no salão, né? Ou fazer um penteado, ou uma make. Você fala, eu quero assim, assim, assim. A pessoa entendeu tudo. Ah, entendi. Aí você vai, tá lá, de olhos fechados. Quando você abre os olhos, você fala assim, meu Deus! Não era nada disso. Por quê? Porque os mapas de mundo são diferentes. E aí, o que acontece? Você precisa trabalhar com imagem, sabe? Quanto mais específico, detalhado, melhor. Agora, onde a comunicação generalizada funciona? Quando você está em massa, quando você tem esse objetivo. Por isso que você também precisa entender qual é o objetivo para quem eu estou falando para ser realmente relevante. Então, o que vai acontecer? Você precisa, então, usar, por exemplo, uma vida próspera. Cada um dentro da sua mente entender o que é prosperidade. Se esse for o seu objetivo, que é trazer isso, porque a prosperidade para mim ela é uma coisa, para você ela pode ser outra, né? Como conceito. Então, existe a intenção de deixar vago, tendo em vista que o resultado que se espera é o mesmo. Entende? Então, esse é o primeiro segredo. É tornar a comunicação relevante para quem escuta. E para que isso aconteça, eu preciso entender com quem eu estou falando, qual que é a realidade dessas pessoas, o que elas vivem, sabe? O que eu posso contribuir, agregar, como eu posso me fazer entendida, como eu percebo que a minha comunicação está sendo, sabe, a melhor possível, certo? Então, observando isso, eu vou mostrar o depoimento aqui do dono dessa incorporadora, que assim eu fiquei bem, porque foi muito desafiador para mim a princípio, porque eu fiquei pensando, meu Deus, são pessoas muito jovens, e deu super certo. Vou compartilhar aqui. Cadê? Achou Eu o achei, mas botão? ele, sim, só que o que que acontece? Ah, não, peraí. Agora eu achei. Vamos ver se vai dar certo aqui compartilhar. Porque ele compartilha, mas ele compartilha aqui para mim e para vocês. Ele não está querendo compartilhar, não. Vamos ver agora. Às vezes demora, Tati. É, Coloca, compartilha a tela e vamos esperar ele chegar aqui. Depende também da qualidade dos dados. ixi, Maria, calma aí. Você foi lá no botãozinho compartilhar, ou share Sim, screen? sim, sim, sim. É, deixa eu abrir aqui ele de novo, porque eu abri. Ah, tá. Vamos ver se agora dá assim. Deixei ele grande para ele achar, porque às vezes ele não acha. Que doido. Não.
Não tá dando certo, calma lá. E olha que eu sou boa de Zoom, hein? Mas você pode ser boa de Zoom, mas às vezes o Zoom não tá bem um dia, né? É, coitado. Você tá boa, mas o Zoom não tá. É, ele não está se comunicando muito bem. Então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Ah, agora vai. Estão vendo aí, né? É um celular que você tá compartilhando. Júlio Ótimo. No Braz, Instagram. diretor-presidente da Genco, estamos aqui para colocar a nossa experiência com a Tatiane Barbieri, que esteve conosco na última convenção de 2025. Foi uma experiência exitosa e com muita repercussão entre todos os nossos colaboradores. Aliás, diga-se de passagem, a nossa avaliação foi a melhor convenção que já tivemos. Até porque ela, numa linguagem muito acessível, conseguiu atingir a todos naquilo que se propôs. Então, foi muito positivo. Mais uma vez, muito obrigado. Olha só. Ufa, né? Ele é o dono da empresa, me aplaudiu em pé. E eu estava um pouco receosa, porque assim, é um público que eu quase não falo, né? Então, trazendo para vocês, olha o que ele falou, de uma linguagem muito acessível. E quando eu falei para vocês, que eu comecei falando inglês aqui de propósito, por quê? Porque a gente é da nossa área, a gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe. Então, vem as advogadas poderosas, né? Vem as médicas, vem falando as linguagens e elas não percebem, porque para elas está claro. Mas será que quem está ouvindo vai entender? E a gente tem essa coisa aí, né, do posicionamento. Hoje a gente sabe que, tipo assim, a sua promessa, quando você vai fazer um produto, tudo que você tem que ser o mais simples possível. Tem que ser assim, a dona de casa, que, na verdade, vamos colocar o motorista do ônibus vai entender, né? Quanto mais acessível, mais chance nós temos de nos fazer entender. Então, o primeiro segredo, sem dúvida, é relevância. Você precisa. Se você fala a sua linguagem, que é comum na sua área, você já viu dois advogados conversando, gente? Dois médicos conversando? Meu Deus! Então, assim, exclui. E eles não estão conscientes que eles estão excluindo. Então, como vai ser relevante se a pessoa não entende? Né? Então, busquem sempre entender qual é o lugar. A Tati Barbieri era uma pessoa extremamente tímida. Não tinha, eu tremia para me comunicar. Ser relevante, como eu faria isso? Por quê? Porque, na verdade, eu não sabia, porque o conhecimento, ele te traz segurança. E, lógico, você começar a se perceber. Eu tinha medo de falar com as pessoas. Eu tremia, gente, eu me escondia, sabe? Então, assim, quando eu comecei a entender, porque e no começo, quando eu comecei a fazer, tem um erro muito clássico que eu preciso compartilhar com vocês, que é não saiam falando do quão boa você é, por mais foda que você é. Normalmente a gente coloca lá a apresentação, né? Para começar quem somos nós. Essa é a maior causa de distanciamento e de desinteresse, porque você não é relevante para quem te escuta antes da pessoa te conhecer. Se você coloca um monte de título, você já se separa e a pessoa não tem a chance de se comunicar, de se conectar com você. Entende? Então, é interessante você trazer isso também no momento certo. Eu vou falar disso lá no último segredo, porque agora eu quero passar o segundo segredo. Quem adivinha? Todo mundo achou interessante? É relevante? Ser relevante é um segredo poderoso, né? Hoje o maior ativo não é mais nem tempo, é atenção. Como é que você tem atenção se você não é relevante? E como você vai ser relevante?
observando com quem você está falando, usando uma linguagem acessível, unindo não só o conteúdo, mas toda a comunicação não verbal, certo? Então, agora eu já posso revelar o segundo segredo. O segundo segredo está em tchan, 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 suspense aí. Vamos compartilhar, porque afinal de contas ficou tão bonito os slides, né? Tem que passar. Comunica que eu parei para escrever, fiz essa palestra só para vocês da rede, certo? Então, preparadas para o segundo segredo? Vamos lá? Um, dois e três. Autenticidade. Meu Deus do céu. Sabe quantas pessoas na face da Terra são iguais a você? Sabe que a autenticidade, ela precisa estar ligada com a sua percepção de valor, com a sua autoimagem, sabe, de se aceitar. Porque, lógico que quando eu modelo alguém, é muito legal a gente modelar, pegar ali algo, mas nunca copiar. Modelar é diferente de copiar. Copiar é eu ir fazer exatamente igual. Agora, o modelar é me inspirar, é eu pegar, por exemplo, alguém que se comunica de um jeito, sabe? E trazer isso para você com a sua essência. Porque é isso que vai te fazer único. Um posicionamento único precisa de autenticidade. Quando você é relevante e autêntico junto, você marca a pessoa. Só você tem o seu jeitinho de falar, só você tem as suas expressões, só você tem, sabe, o seu jeito de gesticular, que é tão seu. Ah, existem coisas que você precisa perceber. Por exemplo, existem linhas tênues para que a gente se posicione de forma assertiva. Por exemplo, existe esse gesto aqui que é autoridade, esse aqui. Mas se eu baixar um pouquinho, tomem cuidado, porque aí o que que acontece? Muda o foco. Você quebra uma conexão, você muda a linguagem, você comunica outra coisa. Então, você tem que ser autêntico, mas você também precisa se olhar e fazer os ajustes, né, necessários para que você tenha a sua marca registrada. Então, como é a sua postura, sabe? O que está incluído em ser autêntico? Claro que se você tem uma postura desmantelada, né, talvez isso não conecte, talvez não seja apropriado. Mas, por exemplo, o Rick Chester, ele é autêntico. Se ele se enquadrasse, ele vai fazer palestra, gente, ele vai de chinelo, com a caixinha de isopor dele, entende? Ele é autêntico e isso conecta. Por exemplo, se vai o Flávio Augusto ou a Slaine fazer a palestra lá de chinelo com a caixinha de isopor, não vai dar bom. Até daria dentro de um contexto, né? E uma preparação de quem? Do público, porque precisa ser relevante sempre para o público, certo? E eu preciso prestar atenção nisso. Então, eu preciso trazer a minha essência. Não ter vergonha ou querer me enquadrar naquilo que não me representa. Nós precisamos honrar, aceitar, respeitar, mas precisamos dar espaço para quem verdadeiramente nós somos. E isso inclui, sabe, os seus valores, o seu sotaque, sabe, algum jeito que você tem. Ah, o né é um vício de linguagem. Algumas coisas são hiatos na comunicação, mas até isso pode virar algo, sabe, que de repente possa ser uma marca sua. Então, o que que é certo, o que que é errado?
Você vai ter que ter um filtro para olhar para isso, entendendo os resultados que você gera. E é justamente por isso que cada pessoa ela tem a sua marca, a sua digital, né? Uma pessoa que vai fazer uma palestra que é mais introspectiva, não rola ela querer copiar alguém e fazer uma piadinha. Não faz parte da essência dessa pessoa. E tá tudo bem você não ser engraçado, por exemplo. Porque às vezes nós gostaríamos tanto de ser como o outro tem tanto resultado, eu vou fazer isso. Mas isso é você. Isso é você. Sabe? Porque para a gente viver, a gente precisa ser primeiro leal a nós mesmos. A menos que você realmente vá fazer uma representação no palco e tá tudo bem. Mas quanto mais você for você, mais você gera credibilidade e confiança. Por exemplo, e aí você vai. Eu fiz o Mulheres de Propósito, esse evento que eu fiz só para mulheres. Olha, eu saí totalmente, eu fui a minha versão mais autêntica. Inclusive, nesse evento que eu fiz aí da Ginkgo, gente, eu faço uma mágica, né? Quem já assistiu minha palestra sabe que eu faço uma mágica. E eu não esqueci a corda. Eu falei, e agora? Como que eu vou fazer a palestra sem a corda? Tentei buscar a corda, não deu, peguei um cordão de crachá e usei aquilo mesmo, né? Então, assim, e aí eu precisava dizer, só que na convenção a palestra era as 4 chaves para acessar a prosperidade, mas eu fiz todo um briefing para entender qual era o nome, por exemplo, né? Era o preço do amanhã, o nome da convenção. Eu tinha que trazer isso para dentro do conteúdo, para conectar, trazer gancho. Às vezes eu penso que isso é tão óbvio e penso, nossa, mas eu vou falar, mas, gente, comunicação, o óbvio precisa ser dito. Talvez eu possa estar repetindo coisas aqui para você que você já sabe, mas como que eu vou ter certeza? Né? Então, e talvez eu fale de um jeito diferente, ou o exemplo que eu traga faça você abrir uma janela de Johari, um ponto cego, que você nem sabia muitas vezes que tinha. Entende? Então, lá na minha espontaneidade, gente, eu acabei falando, eu falei, não, eu vou contar aqui para vocês, porque tem perrengue na vida. Eu não esqueci a corda para fazer a mágica, sabe? Porque essa sou eu, gente. Eu sou uma pessoa sem filtro. Então combina comigo, sabe? Eu sou muito autêntica. É um pouco da Tati isso. Tanto que minhas mentoradas, né, convivendo comigo, elas falam assim: nossa, Tati, Tati sendo Tati. Porque assim, cara, eu sou a mesma pessoa lá no palco e aqui no bastidor, entende? Isso gera credibilidade. Quando ela sai lá do meu evento, que ela vem para minha mentoria e ela me acompanha no bastidor, ela fala: ah, essa aqui foi a pessoa que eu comprei lá no palco. Entende? Então, você estar com a sua essência o tempo todo te faz livre. Porque muitas vezes a gente tenta se enquadrar. Ah, o conteúdo tem que ser assim, você tem que ser assim. Eu vou falar para vocês. Cada um tem um perfil. Se você é mais analítico, você vai usar aquilo que faz bem para você. Por exemplo, programar toda a palestra com tempo, com exemplo, com, né, ou uma apresentação. Você vai se preocupar com isso, porque é do seu perfil. Agora, gente, eu vou contar, eu vou confessar, eu já tentei tanto me enquadrar nisso, porque eu sei que é o certo, que é o que eu deveria fazer. Mas todas as vezes que eu fiz o negócio, quando eu cheguei, eu não fiz nada do que eu planejei. Porque, e eu demorei, tá? Para liberar a minha autenticidade. E falar, não, essa sou eu. Aqui eu fiz os slides e eu fiquei pensando, eu vou fazer isso. Falei, Tati, para de pensar. Para de pensar, porque todas as vezes você vai montar, você vai escrever, você vai chegar lá e não vai fazer. Então, eu trabalho, por exemplo, me conhecendo, usando aquilo que é a minha autenticidade. Gente, todos os meus melhores resultados vieram do meu coração, de uma fala autêntica, né? Então, você precisa também se conhecer e entender, né? Como é que tá isso? E às vezes a gente precisa cuidar
Por quê? Você pode roubar a sua autenticidade de si mesma quando às vezes você não tem um resultado ou alguém, por exemplo, que não te valida. Então você precisa ter cuidado, porque nós todos temos uma necessidade de aprovação. Só que no momento em que eu estou, às vezes, transpondo ali a minha essência, que é a base de tudo que eu for fazer, porque eu faço, então tudo é de dentro para fora, você precisa ter cuidado, porque às vezes vai vir um feedback negativo e você, às vezes, esse toma uma grande proporção e faz com que você, às vezes, desista de ser você. Porque as coisas boas, os bons, eles vêm com menos impacto. Eles são muito bons, mas eles não te impactam tanto. Então você precisa prestar atenção. Claro, precisa de alguns ajustes, muitas vezes, de um feedback. Por exemplo, eu sou extremamente expansiva. E eu recebi uma vez um feedback do meu filho, falando, mãe, você nem conhece a pessoa. E eu falei, é mesmo, né, meu filho? Acho que eu sou muito, tipo assim, muito espontânea demais. Então, acho que ele fez um sentido para mim. Eu dei uma correção, mas eu não perdi a minha essência, sabe? Então, a gente precisa também ter este cuidado, porque é tão bom a gente ser a gente, e sabendo, lógico, a gente não vai agradar todo mundo, mas quando eu sou relevante e me torno assertiva, entendendo o momento certo de falar, eu funciono assim, mas se a situação exige outra forma, eu vou também comunicar aquilo que a situação pede, certo? E a outra coisa da autenticidade que vem junto é você expor um pouco da sua vulnerabilidade, sabe? Porque nós queremos, da mesma forma, estarmos posicionadas, ter autoridade, mas é tão importante quando a gente se mostra, sabe, também frágil, no sentido de fazer com que o outro também perceba, porque todo mundo tem altos e baixos e você abrir, né, dentro daquilo que pode agregar valor para o outro, não é qualquer coisa, é a coisa certa, né? Então, dentro da minha palestra na estrutura, eu tive que buscar coisas que faziam sentido e eu me coloquei em situações difíceis, porque nós precisamos entender também que o ser humano, se você só for bom, 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 a gente reprovou você, a gente não gosta de você porque isso está no inconsciente coletivo. Por isso que existe a jornada do herói. Então, você tem que trazer, assim, momentos. Se você só trouxer a sua glória, as pessoas não vão te comprar. Elas vão te comprar quando você tiver a glória e elas entenderem que você também passou um vale. Então, mostrar de forma autêntica um conteúdo vulnerável da sua história mesmo quando você for fazer uma palestra técnica ou uma apresentação técnica, é importante, certo? Então, você fazendo isso de uma forma espontânea, trazendo um pouco de você, você vai conseguir, então, descobrir e usar o terceiro segredo. Quem sabe o que é? Quem sabe o que é? Tchan, 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 vamos lá. Vou mostrar aqui o terceiro segredo. O terceiro segredo, conexão emocional. Se você não é autêntica, você não conecta, porque seus neurônios espelhos estão sentindo os micromovimentos da outra pessoa. E se você não for autêntico, você vai ficar engessado. Se você fica engessado, há uma barreira, há uma contração que não flui, que não permite que haja essa conexão mais profunda. Então, quando eu trago um assunto relevante, quando eu sou autêntica, eu começo então a criar. Agora essa pessoa se conectou com você, porque você é você. E aí, quando você é autêntica, você vai sentir. Quando você fala uma verdade que é verdade para você, no sentido que também é relevante para o outro, e você sente, vive essa emoção, por isso que quando tem alguém rindo, a gente ri junto. Quando tem alguém chorando, a gente chora junto. Então, ter essa consciência que a conexão
é que vai fazer com que haja a transformação daí na pessoa. Só que para chegar na conexão, você precisa primeiro ter relevância, que é para ter atenção. Você precisa ser autêntico para conectar. E aí a mágica vai acontecer. A mágica de realmente, sabe, fazer a pessoa ser tocada. Porque eu sei que você já ouviu. E por que que eu fiz aquela primeira pergunta? Qual foi a apresentação ou a palestra que mais impactou você? Porque você sentiu algo diferente. O próprio entender significa satisfação. Então, as pessoas vão realmente esquecer aquilo que você fala, que é 5%, mas jamais vão esquecer aquilo que você as fez sentir. Quando alguém, como a Mirelle trouxe ali, conseguiu transmitir aquele conhecimento, se houve uma compreensão, houve uma satisfação, e para isso, primeiro, precisou ser relevante e precisou ter autenticidade para ter essa conexão. E aí você faz com que as pessoas desejem comprar de você, estar com você, indicarem você. Porque antes delas comprarem o seu produto, vocês já sabem que elas compram você primeiro. E uma comunicação mal sucedida, para a gente ter empatia, precisa também passar por esses 3 segredos. Porque é na conexão emocional que eu consigo sentir o que o outro sente, porque empatia não é só se colocar no lugar do outro, é mais profunda, é fazer com que o outro perceba que você também sente o que ele sente. E aí a confiança está selada. Eu quero mostrar para vocês o vídeo do meu evento Mulheres de Propósito, onde eu usei esses 3 segredos de uma forma tão absurda que teve pessoas que entraram para minha mentoria. Eu tive uma conversão, tipo, tinham 32 pessoas no evento. Entraram na minha mentoria, se decidiram para entrar ali, 30 pessoas, 36 pessoas. Mas como, Tati, se só tinham 32? Da plateia, as 30 pessoas, das 32, 30 entraram. O restante foi. A minha equipe comercial entrou. O videomaker que estava filmando esqueceu de filmar e quis entrar. Reivindicaram, falando que não é mais só para mulher, que é para homem também. Inclusive, agora já tem homem dentro da minha mentoria. Vocês conseguem entender o poder da conexão emocional? Entrou o patrocinador, entrou o menino que estava fazendo a parte lá das passagens de slides. Ele falou: Eu quero, minha mãe precisa estar com você, sabe? Por quê? Porque foi genuíno, porque foi verdadeiro, porque foi relevante para eles, porque eu fui a mais autêntica, eu abri bastidor, eu fui fazer o pitch, eu falei do pitch, sabe? Falei, quero vender mesmo para vocês. Tanto que comprou, tipo assim, o que que eu faço dentro da mentoria? O primeiro pilar da mentoria é consciência e propósito, para a pessoa ter clareza. Clareza é poder. Para ela ter sucesso, ela precisa fazer o quê? Ela precisa ter a certeza que aquilo move ela de uma tal maneira que as dificuldades não vão pará-la, sabe? Então, não adianta, se você quer ter sucesso e viver de propósito, o seu propósito, que é viver os talentos que Deus te deu, que é você cumprir o seu chamado na terra, sabe? Multiplicando os talentos mesmo que você recebeu, você precisa, sabe, ter essa consciência para que você consiga prosperar, porque você não vai prosperar se você não estiver na sua área de talento. E aí, quando você traz essa consciência, você passa a ter excelência. Porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente não cansa, a gente é criativo, a gente não adoece, a gente dá muito mais, não é verdade? E aí, a consciência e o propósito é o primeiro, o segundo pilar daí é produto e posicionamento. A pessoa descobriu o que ela quer, ela não vai desistir porque pegou fundo, né? Aí ela vai criar o produto dela.
quer usar o conhecimento ou a história dela, ou, sabe, ou até um hobby. Gente, tem gente que entrou para a mentoria que não tinha, tipo assim, nem noção do que ia fazer. Tipo, tava só. no- E ela hoje descobriu que ela ama fazer torta, salgados, bolo, tá fazendo buffet. Vai fazer o buffet do meu próximo evento, o Coffee Break, olha isso. Começou a atender empresas, levando marmita, tudo porque descobriu o propósito dela. E não era porque. O que que eu ensino de produto? Produto eu ensino a pessoa criar sua mentoria, a sua palestra e fazer eventos presenciais. Para ela viver daquilo que ela ama. Daí eu ensino posicionamento para ela se posicionar, né, na rede, sabendo qual que é a promessa, a persona, qual é a dor, o desejo do público dela, para quem ela conversa. Ensino ela a usar os 3 segredos para poder ter conversão. Vender é ter conversão, é ter uma comunicação poderosa, certo? E, por último, ensino a vender, entende? High ticket, fazendo reunião estratégica, falo lá do funil de vendas. Então, ela vai viver de propósito o propósito dela. E aí, entrou dona da... Tipo assim, tem mentorada que é dona de clínica de odontologia. Ela queria ser mentora? Não, ela não queria ser mentora. Mas por que que ela entrou? Porque queria estar perto. Vocês conseguem entender o poder que uma conexão emocional gera na vida das pessoas? As pessoas querem estar com você porque elas se conectaram. Inclusive, a dentista que tem as clínicas, agora, inclusive, já tá, não era o objetivo, mas para você ver, confia, acreditou, está montando mentoria para quê? Para ajudar outras dentistas que estão começando a montarem as suas clínicas. Olha que interessante. E tudo isso partiu de quê? De uma comunicação poderosa, usando esses 3 segredos. Quem é o meu público? Tanto que, para entrar, eu fiz o quê? Um alinhamento, uma comunicação antes. O que que eu fiz? Eu não falei para vocês aqui que precisa ser relevante? O que que eu fiz? Eu conversei com cada pessoa para entender a dor dela, o que que ela buscava. Entende? Então, o conteúdo que eu entreguei foi relevante para ela. Gente, eu estou contando segredo de bastidor aqui para vocês. Certo? E aí, como foi relevante, ela nem. Cara, ela simplesmente ela queria estar ali. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, porque vale a pena. Vocês vão sentir. Sintam, para vocês entenderem o que fez com que os homens, com a minha equipe comercial, o patrocinador, a patrocinadora entraram para a mentoria também. Entende? Por quê? Porque eu usei esses 3 segredos. Esses 3 segredos, tá? É forte. O vídeo ele tem 6 minutos, mas ele passa rápido. E no final, vocês, tipo assim, no último minuto, vocês vão ver vocês vão sentir. Porque ali vai estar o resumo do que eu estou contando aqui para vocês. E não só eu. Eu tive esse resultado por causa de uma comunicação poderosa usando esses 3 segredos. E vocês podem fazer isso também, tá? Vou passar aqui. Você sabe que tem que compartilhar o som, né, Tati? Sim. Deixa eu fechar aqui, abrir aqui. Prepara, gente, porque é muito lindo. Vocês vão sentir. Meu Deus, eu choro toda vez que eu vejo. E olha que eu sou a mãe da criança, né? Calma aí. Eita, trem. O trem é bom, mas ele saiu aqui. Calma aí. Não sei por que que isso acontece, minha gente. É para provar. Mas, olha, o mais importante, até vou aproveitar que eu gosto de usar tudo para a gente se beneficiar. Mesmo que dê errado, tá dando tudo certo. Ter esse pensamento sempre em todo momento faz com que você continue com uma comunicação autêntica, uma comunicação com alta energia, certo? Ninguém gosta de reclamação, nem quando dá errado. Quando dá errado, se agradece também, entendeu? Para manter as pessoas perto.
né? Ah, deu errado, você mesmo dispensa as pessoas. Não, nunca dá errado, tá tudo sempre certo. Então, tudo é uma grande oportunidade. E quando a gente olha para isso, a gente vive e atinge os resultados. Gente, aqui tá entrando num outro, vou ter que fechar esses vídeos. Eu não sei como que esse vídeo tá aqui. Quem mandou esse aqui tá aqui? Não era para esse estar aqui. Vamos ver, ele tá dando, sabe quando o compartilhamento fica pausado? Acho que tem muita coisa aberta. Ai, deu. Preparem-se, que rufem os tambores. Vai começar. Uh! Porque hoje é o dia que foi marcado para a sua transformação, para a sua virada de chave. É o seu momento. Por que você quer mudar do dia para a noite? Por que você desiste se você sabe que é um processo? Por quê? Cansou? Ok. Desistir não. Você só desiste daquilo que não vale a pena. O resto você descansa.
diferente hoje! Faz! Você consegue! Vai melhor! Eu sei que você pode mais um pouquinho! Mais intensidade no seu sentir! Não aceite aquilo que você não quer na sua mente! Tudo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, só tenho você. Só faltava eu perceber. Oh, oh, oh. Just like animals, animals like animals move. Just like animals, animals like animals. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals like animals move. Baby, you think that you can hide? I can smell your scent from miles. Just like animals, animals like animals move. Baby, don't tell no lie, la la la. You can't deny, na na na. That beast inside, side side side. Yeah, yeah, yeah. No girl, don't lie, la la la. You can't deny, na na na. That beast inside, side side side. Yeah, yeah, yeah. Tira o fôlego, né, gente? Conexão emocional profunda. Sabe o que é isso? Comunicação com relevância, autenticidade e conexão. A gente se importar de verdade com quem a gente está falando. E para ser relevante, você precisa ter esse desejo de cuidar do outro, de fazer-se entender. Porque quantas são de verdade os problemas que nós temos e criamos por falta de comunicação? Quantos conflitos, quantas dores, porque nós não nos comunicamos bem, porque nós de verdade não conseguimos, sabe, sentir o outro de forma que ele possa, sabe, se sentir entendido. Então, a comunicação, ela é uma arte. Quando a gente se propõe, sabe, a se comunicar de uma forma genuína, olhando para o outro, querendo de verdade que ele, sabe, que ele se sinta importante, a comunicação flui. E aí eu quero lembrar um evento que eu estive em Madrid, onde eu fui palestrar para os espanhóis, em espanhol, sem falar espanhol. Mas, Tati, você é maluca? Sabe por que que eu fui? Porque eu já sabia dos segredos. Porque apesar de eu não falar espanhol, eu estudei, mas eu ainda assim não era fluente para me expor, para falar para um monte de espanhóis. Como é que eu fiz? Porque quando você fala portunhol, é pior do que você... Porque você vicia, fica um programa na sua mente, e a gente pensa que é igual, e a gente fala tudo errado. É pior, é pior. E eu me lembro que eu estudei, eu fui, mas eu só sabia de uma coisa. Eu estava lá com o meu papel, sabe? Tipo, com o meu roteiro, porque eu tinha que lembrar, porque os verbos eram diferentes. Eu fiz um acordo com eles. Eu falei, eu quero, eu só lembro dessa frase. Eu quero que sepam que eu não hablo espanhol muito bem, pero estou aqui para ser meu melhor. Só. Eu fiz o quê? Um acordo. Eu me fiz entender e eu simplesmente larguei o papel. Sabe por que que eu larguei o papel? Por causa do terceiro segredo. Porque o primeiro eu já sabia que era relevante, que era um assunto que interessava para eles. Por isso que eu estava ali. Segundo, a minha autenticidade de ir mesmo sem falar, mas sem falar o idioma, sem dominar o idioma, eu fui eu.
E terceiro, porque eu sabia que o que ia causar impacto era a conexão emocional. E o depoimento da organizadora do evento, ela disse: Tati, nós podíamos sentir o que você sentia. Então, o mais importante da comunicação, por isso que o silêncio fala mais do que mil palavras, que um olhar revela segredos profundos, justamente porque a comunicação, ela vai além daquilo que a gente está acostumado num conceito. E quando você usar os três segredos, tendo relevância, se importando com a pessoa que está do outro lado, quando você for você, você vai se conseguir, você vai conseguir essa conexão emocional que é genuína e que transcende qualquer barreira que a comunicação pode trazer. É isso que eu quero deixar aqui para vocês. Obrigada. E só para a gente recapitular, né? Quais são esses três segredos? Conteúdo relevante, autenticidade e conexão emocional, certo? E deixei o meu QR Code aqui, lógico, para que se você também quiser montar a sua palestra, porque dentro da minha mentoria eu também te ensino a montar a palestra e você vai palestrar num palco aqui em Alphaville em abril. Então, se você quiser fazer parte, ou se você quiser também, eu já abri aqui a segunda edição, que vai acontecer dia 3 e 4 de maio, do Mulheres de Propósito, para você desbloquear tudo que impede você de, sabe, viver a sua melhor versão. Você pode ser uma selecionada, porque eu só tenho 20 vagas e eu faço uma seleção entendendo se esse programa é para você. Tudo o quê? Comunicação. Porque eu quero que seja relevante com você. Então, eu vou entender as suas dores, o seu momento, vou ter certeza que eu consigo e que é bom para você, porque se não for, tá tudo bem. Talvez não seja o momento, talvez você não esteja aberta, talvez não seja mesmo para você. Entende? Porque esse é o poder da comunicação, a verdade. A verdade do alinhamento para você poder entregar. Porque os conflitos acontecem por falta de alinhamento. Então, se você consegue alinhar, então, e como eu trabalho uma comunicação muito forte ali, né, usando tudo, você vai entender como funciona a mente, como as suas programações são feitas, né? Tem as dinâmicas de desbloqueios emocionais profundos, cura da criança interior, ressignificação da sua história. Então você vai sair dali, sabe, com muito desbloqueio, muito curada dentro de você, e você também vai sair com um mapa da vida próspera, se sentindo segura, com clareza, com direção, com tempo para equilibrar a vida pessoal, profissional, entende? Para você poder comunicar alegria, porque aquilo que você sente também comunica, certo? Então, se você tiver interesse, manda um direct para mim aqui, né? Pode me chamar no WhatsApp, que eu vou fazer a entrevista com você para te entender. Se não for o seu caso, tá tudo bem, né? A amizade continua, o direcionamento e a conexão também, que a rede nos proporciona. E no final eu também faço uma outra sessão, que é justamente para saber se você está proibida de sair de lá igual você entrou. Proibida. Então, esse é o meu propósito, é de verdade fazer com que as mulheres vivam de propósito, não só as mulheres agora, porque os homens entraram, né? Mas o evento continua sendo para mulher, sempre tem um ou outro que aparece, mas o objetivo são as mulheres. Então, para mim vai ser uma honra poder conduzi-las nessa jornada e eu deixo aqui o meu contato e a forma com que eu posso ajudá-las. Perguntas! Temos perguntas?
Posso perguntar aqui no áudio mesmo? Oh, meu amor, sim. Tudo bem com você? Que bom, revê-la. Tarde, eu tô ótimo. E você? Bom também. Deixa eu te perguntar. Esses três propósitos a gente pode utilizar também, por exemplo, numa consultoria ali individual? Deve. Assim, ainda que você vai ter que incorporar um papel, né? Porque você está de férias, você é uma versão, você está trabalhando, você é outra versão, mas sempre respeitando a sua autenticidade, a sua verdade, sabe? Para que você realmente consiga essa conexão emocional com a pessoa. Porque o que mais conecta de verdade, porque a gente consegue ver quando o outro é de verdade. Tem os malucos que ainda enganam a gente, mas na verdade, a verdade é que, né, a gente consegue, a gente sente, né? Então, assim, sempre quando você, qualquer tipo de reunião, vai fazer consultoria, é assim que acontece. Até para você ser contratada, você não tem que levantar as necessidades da pessoa, porque precisa ser relevante para ela, senão ela não te contrata. Quando você for fazer uma conexão na rede, é muito bom a gente falar da gente, mas é muito bom também a gente entender quem é um outro para trazer algo relevante. Por exemplo, eu faço consultoria de umas clínicas, né, médicas, e aí tem a parte comercial. Eu falo, gente, vocês não podem ir só atrás do médico, vocês têm que também considerar a secretária, olhar para ela com, sabe, criar esse vínculo emocional, se importar. Entende? Porque ela é a ponte e que a gente faça isso de uma forma muito genuína, porque sempre tem resultado.